Salve, salve, quilombolas! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Papo de Quilombo, hoje com o João Vitor Araújo, carnavalesco da Beija-Flor, para falar sobre o saldo do último carnaval, né, que ele esteve à frente junto com a Rosa Magalhães, do Carnaval do Tuiuti, falar quais foram, o que você tirou desse carnaval, da importância desse carnaval do Tuiuti, que deu o 8º lugar para a escola. Foi bastante elogiado. O que você tem a dizer sobre esse processo da finalização até o desfile, né, do carnaval? Olha, o saldo positivo, na verdade, são vários, né? Eu tenho vários pontos positivos desse último carnaval que me trouxe muitas alegrias. Foi um carnaval bem difícil, foi um ano bem difícil, né? Mas que ainda assim fez com que a equipe do Barracão, a parte administrativa da escola, a Rosa também, fez com que todos nós fizéssemos algo a mais para que a escola obtivesse o resultado que ela teve na avenida, né? Tínhamos um grande enredo, um grande samba, a escola tem um chão, a escola tem uma bateria. Então, eu acho que essa fusão fez com que o resultado fosse aquele que todo mundo viu. Obviamente que a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, muita gente também acabou ficando, mas ainda assim é um carnaval que eu, João, levo para o coração, a comunidade do Tuiuti leva para o coração, é um carnaval muito comentado até hoje. Além de tudo isso, é um carnaval que me trouxe uma grande alegria, que foi me tornar amigo da Rosa Magalhães, a carnavalesca aí que eu não preciso falar sobre, todo mundo sabe muito bem a história e a importância dela, né? E a única carnavalesca que eu não conhecia mesmo, eu conhecia todos os carnavalescos do grupo especial, da série A, da série bronze, todos mesmo, e ela era a única carnavalesca que eu não conhecia, e hoje nos tornamos amigos, graças a essa parceria, graças a essa oportunidade que o Parasita Tuiuti me deu, né? E a sintonia foi quase que imediata e fez com que o resultado plástico do trabalho fosse bacana mesmo. Só um minutinho, eu vou pegar o cara. Não. Sim, pra gente que acompanhou boa parte desse carnaval, a gente viu como foi o barracão, assim, da confecção dos desenhos, do trabalho. Pra gente pareceu mesmo que foi um trabalho leve, de que você conseguiu imprimir uma marca sua, né, dos seus desenhos, do seu estilo, e casou bastante, né, com o trabalho da Rosa, e merecia uma colocação bastante bem melhor, assim, né, do que foi o 8º lugar. Então, pode falar, pode concluir. Não, só isso. Então, assim, eu falava sobre isso ontem aqui aqui na sala, né? Eu tô envelhecendo e tô aprendendo, né? Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a entender, é que eu comecei muito cedo mesmo. Tava mostrando uma foto horrorosa minha aqui para eles no início do ano 2000, dentro do Barracão da Portela. Quando eu entendi, botei na minha cabeça que o barracão, o carnaval não precisa necessariamente de mim, que eu não preciso ficar 24 horas no dia, eu não preciso deixar de viver a minha vida em função de uma coisa que pode sair comigo ou semigo, a coisa começou a dar certo. Sabe, assim, o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Há 2 anos atrás, eu era uma pessoa muito acelerada. Não que eu não seja, eu continuo sendo, mas bem menos acelerado do que eu era. Entendeu? Então eu comecei a respeitar meus limites físicos, psicológicos, sabe? Porque eu entendia que dentro do barracão eu tinha mais de 100 pessoas trabalhando, entende? Então eu não podia fazer tudo por todo mundo e, enfim, tipo, cada um tem a sua área, cada um tem a sua responsabilidade. Então, há 2 anos atrás, eu achava que se eu não fosse trabalhar no domingo, ninguém iria trabalhar. E às vezes eu chegava no domingo, muitas vezes chegava no domingo eu e mais 2 pessoas.
apenas dentro do barracão, e tipo, eu ficava olhando, imbecil, o que você está fazendo aqui? Era para você estar na sua casa. Quem não veio sabe da responsabilidade que tem, e se viessem ainda assim, estariam cumprindo a responsabilidade que lhes foi designada. Tá entendendo? E você não tem mais nada a ver com isso. Tá entendendo? Então eu comecei a pensar e agir dessa forma esse ano. Tipo, muitos momentos de dificuldade dentro do barracão, muitos mesmo. E assim, teve uma hora que eu falei assim, vai sair, vai dar certo, não sei de que forma e eu não posso fazer mais nada. O que eu puder fazer, eu vou fazer, e o que não der para fazer, eu não vou fazer. E comecei a desacelerar nessa parte. O que foi acontecendo? As coisas, de repente, começaram a se encaixar, a dar certo. O presidente correu muito atrás, ele tem muito mérito naquilo tudo ali, que ele começou a correr atrás para que as coisas acontecessem. E de uma forma tão leve, de uma forma tão encantadora, cansativa, porém encantadora, que de uma hora para outra eu me deparei com o meu barracão pronto. Pronto, sem precisar trabalhar um domingo. Olha isso, durante todos esses anos da minha carreira, eu sempre trabalhei aos domingos. Esse ano eu não botei o pé dentro do barracão, num dia de domingo. Então, assim, pode parecer pouca coisa, mas já é muita coisa, é um grande avanço, entendeu? E esse desaceleramento, que eu tanto estou dizendo, eu agradeço a Rosa. Agradeço porque a Rosa ela tem uma forma de criar, de pensar, de trabalhar. E às vezes as pessoas falam assim, gente, mas é muito devagar. E eu entendi que aquela era a forma correta de se trabalhar. Entendeu? Mesmo sabendo que o carnaval tem dia e hora, você é um artista. E a arte não se apressa, sabe? Então, assim, você tem que ter seu sábado, você tem que ter seu domingo, você tem que ter seu momento de descanso e você tem que respeitar o seu limite criativo. Porque não basta você sentar numa mesa e achar que você tem de segunda a sexta para desenhar uma alegoria. Se você não tiver ideia, você vai ficar sentado ali, você vai chorar, você vai passar mal, porque você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, você vai ficar desesperado, porque até sexta-feira aquele desenho tem que estar pronto e sem ideia na cabeça. Não, quando você não tiver ideia, vá para casa. Vá lanchar, vá tomar um drink, vá ao cinema, vá a um teatro, vá numa biblioteca, vá fazer um passeio que uma hora a ideia surge. Então, assim, eu aprendi muito, porque às vezes eu ia para casa dela, tipo, e aí, Rosa, nós temos isso para fazer. Ela, semana que vem a gente resolve. Eu falava, mas semana que vem é muita coisa. Então, na minha cabeça, eu achava aquilo impossível, porque carnaval tem dia e hora, né? E depois eu entendi que aquilo não alterava em absolutamente nada, muito pelo contrário, você conseguia viver sua vida, você conseguia resolver outras questões suas, pessoais, e a coisa fluía de forma natural. Porque às vezes vem de um filme, vem uma ideia de um filme, tá entendendo? Um livro que E aquilo que eu falei de respeitar o seu limite, sabe? Respeitar a sua própria vida, entende? Porque você não pode viver em função disso aqui 24 horas, embora seja um trabalho de extrema importância, mas você precisa estar bem lá fora para estar bem aqui dentro. E eu não fazia isso, porque eu só queria viver isso aqui, viver isso. Não, porque eu ficava alucinado, eu perturbava as pessoas de dentro do barracão que tem que estar aqui, que não tem que estar. Depois eu parei e pensei, não, cada um tem sua responsabilidade, aqui não tem criança, aqui não tem moleque. E vai ser assim daqui para frente. E deu certo. Ótimo. Conta um pouco da sua chegada à Beija-Flor, como é que foi esse sair do Tuiuti e vir para Beija-Flor. Então, foi uma chegada muito repentina, entre aspas, né? Na verdade, eu já tenho uma história bem interessante para Beija-Flor, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, né? Há 7 anos atrás eu fui convidado pelo saudoso Laíla e pelo presidente atual, hoje presidente Almir Reis. Fui convidado pelos dois para fazer parte da comissão de carnaval, só que eu já tinha acabado de fechar com a Unidos de Padre Miguel, então não foi possível a minha permanência na equipe aqui no grupo. Vim no barracão agradecer e tal, eles ficaram bem felizes com essa minha atitude. Eu vim aqui pessoalmente mesmo dizer que não daria para eu ficar, porque eu já tinha acabado de fechar com a Unidos de Padre Miguel, então eu sempre tive portas abertas aqui na Beija-Flor. O Almir, ele sempre, todos os lugares que eu encontrava com o Almir, ele sempre dizia, ele ficava com aquela coisa, poxa, você me disse não. E eu falava, não, eu não podia, eu falei pra ele, eu sempre dizia pra ele, mas eu não podia, o que eu ia fazer? Ia, tipo, anunciar, o que eu ia fazer com a Unidos de Padre Miguel? Eu já tinha dado a minha palavra e também, e não era só a questão da palavra, eu estava feliz na Unidos de Padre Miguel mesmo, porque eu acabava de sair da Acadêmicos da Rocinha e você pular para a Unidos de Padre Miguel era você jogar no Flamengo
da Série A, entende? Então eu não podia, eu estava feliz mesmo com aquela oportunidade também. E até que agora, 7 anos depois, de uma hora para outra, quando eu digo uma hora para outra, de uma hora para outra mesmo, a coisa mudou e eu vim parar na Beija-Flor de Nilópolis. Eu estava em casa um pouquinho preocupado, né? Porque saiu o resultado, a apuração passou e o Paraíso Tuiuti não fazia contato e tal, e eu também não liguei para ninguém. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, será que eu fiz um péssimo carnaval? Até comentei isso com a Rosa, será que foi ruim assim? Poxa, ninguém liga, ninguém faz contato e tal. Então na minha cabeça, gente, estou desempregado. Estou desempregado para 24. Vamos ver acesso para que te quero. Aí fiquei nessa, assim, fiquei bem incomodado mesmo. Tipo, eu falei, gente, não acredito que não tenham gostado desse carnaval. Porque não aparecia nada. Aí de uma hora para outra, uma outra escola me ligou, começou a ligar de forma insistente e tal. Mas eu ainda naquela expectativa, porque eu gosto de trabalhar no Tuiuti. Fiquei naquela expectativa mesmo de seguir no Tuiuti e com a Rosa. Aí já tinha uma outra escola entrando em contato, fazendo contato, não pela escola, não que eu não quisesse trabalhar na escola, é porque eu fiquei nessa expectativa mesmo de seguir no Tuiuti, vendo se, tipo, nesse meio termo o presidente me ligava e tal, e isso não aconteceu. Aí quando eu falei, beleza, podemos tomar um café com a outra escola, assim, tipo, podemos tomar um café não para fechar, só para conversar. Aí a Beija-Flor me ligou. A Beija-Flor me ligou e tal, e só que já que, tipo, de forma mais objetiva, entendeu? Queremos você e tal, tipo, bem objetiva mesmo, entende? Não era papo de sentar para conversar, para falar de possibilidades, já foi uma coisa mais objetiva e eu vim aqui, porque eu tinha essa porta aberta com a Beija-Flor e de fato eu tive que tratar a Beija-Flor como prioridade. Eu não fui obrigado, mas por uma questão do que aconteceu anos atrás. Eu falei, não, agora eu preciso ouvir o Almir, que sempre foi tão maravilhoso, tão gentil comigo. E aqui estou, assim, tipo, eu pensava em dividir o carnaval, de continuar a parceria, esse formato que a Beija-Flor criou há muitos anos atrás, e acabou que, para minha surpresa, eu fui contratado como carnavalesco solo. Sim, né? Também estava pensando aqui, né? Como eu gosto muito da Unidos, Padre Miguel, esse tempo que você passou lá, fez 2 carnavais, né? Fiz 2 carnavais. 2 carnavais lá, para chegar agora na Beija-Flor, foi uma experiência que você pegou e tá bem mais preparado do que fosse em 2018. Né? Bem mais, entendeu? Bem mais. Eu sou uma pessoa que não romantiza problema, não romantiza pobreza, não romantiza dificuldade, não, que eu acho que ninguém merece isso na vida. Todo ser humano merece ser feliz, todo ser humano merece ter dinheiro, ter saúde, ter as melhores coisas da vida. Tá? Isso é muito bonito para vender livro, essa história de que não sei o quê, porque quando eu passei fome, isso me ensinou, conversa fiada que ninguém gosta de passar fome, tá entendendo? Não, porque quando eu andei a pé de Madureira até a Praça Tiradentes, lá pro cacete, entendeu? Ninguém gosta de andar a não ser que seja uma maratona, tá entendendo? Ninguém gosta, então eu não romantizo isso. Acho que todo mundo merece comer do bom e do melhor, todo mundo merece ter seu carro, todo mundo merece ter seu ar-condicionado dentro da sua casa quando o calor estiver extremo, todo mundo merece o melhor agasalho quando estiver frio, e é isso. Não romantizo, nunca romantizei, nunca gostei. Mas assim, obviamente que a gente tira um aprendizado disso tudo, a gente tira, porque você começa a pensar de forma diferenciada quando você se depara com esse tipo de dificuldade. Entende? Então hoje eu me sinto de fato bem mais preparado do que há 7 anos atrás, mas Deus sabe de tudo, Orixá também, então não era de fato a hora para eu estar na Beija-Flor de Nilópolis naquele momento, era para eu estar agora, como eu falei, para mim, então, no astral, entendeu? No sagrado já estava escrito, entendeu? Mas na minha cabeça eu não esperava, né? Mas como a gente não manda no destino, tudo deu certo para que eu viesse parar aqui. Não, porque os 2 trabalhos que você fez na UPM são maravilhosos, assim, né? Que casaram e meio que das pessoas que eu conheço que são da escola, né? Lá de Padre Miguel, Realengo, Bangu, todo mundo fala desses 2 desfiles, assim,
até hoje, né? Depois de 6 anos, as pessoas falam desse desfile e já passaram outros, mas principalmente o Parintins, que marcou grande parte a questão do boi, de trazer o boi de volta, o boi vermelho. É verdade, eu trouxe o boi de volta para o Padre Miguel. É um marco, assim, né? E é isso, né? O destino traçou. Aliás, eu tenho um problema com boi, né? Eu tenho um problema com boi. Foi boi, eu trouxe o símbolo, resgatei o símbolo antigo da Unidos de Padre Miguel em 2018. Eu faço o touro encantado Dom Sebastião no Paraíso do Turiti, o mogangueiro da Cara Preta lá no Paraíso. E agora aqui, tipo, eu tenho um enredo nordestino, né? E que eu não posso deixar de falar do boi de carnaval, que é uma das características do folguedo popular de Alagoas e de Maceió. É bom que entrou no enredo. Conta pra gente como é que foi essa preparação da ideia, como é que chegou ao enredo, e como foi essa ideia central de trazer o Rasgonguila, que era um personagem que era invisibilizado até dentro da cidade e que poucas pessoas até da própria de Maceió conhecia, e você trouxe ele para a luz, né? A questão do carnaval, né? Você abrir as portas dos porões, né? Fazer com que as pessoas, as personalidades, pessoas que fizeram coisas que acrescentassem na cultura de uma forma geral, possam aparecer, possam acontecer, possam ser reconhecidas. E assim, não foi nem de propósito, não há forçação de barra nesse enredo, tá? Como foi isso? Quando eu cheguei aqui, a escola já existia essa possibilidade com essa parceria já existia essa possibilidade de ter essa parceria com a cidade de Maceió, tá? Isso já era muito forte. Eu acho que mesmo que eu, João, não estivesse aqui, o carnavalesco que tivesse, ou que permanecesse, entendeu? O enredo eu acho que já seria isso, que já estava muito bem encaminhado e tudo mais, e a única coisa que eu pedi era para que eu tivesse a liberdade de buscar um caminho que não fosse aquele caminho tradicional que as pessoas não gostam, assim, é um tipo de caminho que já não é mais aceito, que a gente já não se faz, que a gente não faz, que é o tal do enredo CEP, entendeu? Que havia uma outra possibilidade de contar Maceió. E o presidente, a direção de carnaval, o Gabriel, eles super abraçaram a ideia, desde que fosse uma ideia bacana também. Então, foi através dessa conversa, desse ok da direção da escola, que eu conheci a história do Rasgonguila, entende? Era uma história tão louca, né, que na internet aparece assim, o príncipe etíope das Alagoas. É uma história tão absurda que eu me encantei. Me encantei porque me lembrou muito a Beija-Flor da década de 70, me lembrou muito a Beija-Flor na década de 80, início dos anos 90, e me lembrou muito outras escolas que tinham esse formato de enredo, por exemplo, que eu citei aqui para o Dudu, a Imperatriz Leopoldinense, quando Arlindo Rodrigues fez a visita do rei da Costa o rei da Costa do Marfim visita a Chica da Silva em Diamantina. Um encontro que nunca existiu e foi um carnaval marcante na história da Imperatriz, um carnaval marcante na carreira do Arlindo. Tipo, ele criou essa história e assim, tipo, por que não partir desse princípio novamente? Porque o carnaval é isso, é você imaginar coisas que você não é você imaginar e ser coisas que você não é, fazer coisas que você não faz no seu dia a dia, entendeu? Então ter essa liberdade, ter esse delírio, né? Então eu achei essa história tão inacreditável, tão engraçada, que eu falei para eles, a gente precisa conhecer essa cidade para saber se isso realmente aconteceu. Aí, obviamente, a parte burocrática está ali a Júlia, aqui na minha frente, ela cuidou disso de forma magnífica, junto com o presidente, junto com o diretor de carnaval, com o Dudu, e eu e o Rodrigo Hilário, que é o nosso pesquisador, e fomos para um outro caminho, né? Enquanto eles trabalhavam a parte de números, etc, eu e ele caminhávamos para conhecer a história da cidade, para conhecer a cultura local e saber realmente se esse homem existiu. Tá? Não foi fácil chegar a essa conclusão, né? Foi a partir de um bate-papo com um grupo chamado Folcoarte, que é uma espécie de... não digo de uma ONG, mas é uma espécie de uma... Como é que eu posso te dizer? Uma organização que cuida da memória dos folguedos alagoanos, tá? Porque embora seja muito rico para a gente aqui falando,
pesquisando e tudo mais, é uma cultura que está morrendo. E esse grupo existe para fazer com que isso não aconteça, entendeu? Então eles revivem esses folguedos, eles fazem apresentações, eles reconhecem os mestres que começaram essa história toda, então eles fazem um trabalho maravilhoso de resgate, não só em Maceió, quanto em Alagoas, e foi através desse grupo que eu conheci, tive a chance de saber que o Gonguila de fato existiu e onde ele morava. Aí que começou a nossa pesquisa, e Rodrigo fomos lá para um bairro bem distante do centro de Maceió, mas que super valeu a pena, e conhecemos a família do Gonguila e contaram um pouco para a história desse cara que um dia decidiu que seria parente, descendente da realeza da Etiópia, e ficou famoso dessa forma. Aí que está a magia do carnaval, né? Aí que está a magia do carnaval, entende? Porque para muita gente pareceu uma história inacreditável. Eu falo, não, gente, é verdade, sim, eu estive lá, eu vi através de fotos, entendeu? E a oralidade conta muito nessa hora, tá? Porque eu não gosto de ficar preso apenas o que a internet diz, o que o livro relata. É muito importante você sentar com pessoas que conheçam a história, ou que tenham uma avó que contou, uma bisavó, um tataravô que contou essa história quando era criança. Eu acho isso muito mágico, eu acho isso muito fabuloso. Então foi a partir dessa conversa, dessa viagem, que a gente começou a costurar esse enredo sobre Maceió, esse delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila. E como está o processo de barracão? A gente sabe que está na disputa de samba enredo, vai terminar em outubro, mas o processo de barracão já tem tudo esquematizado? Olha, eu estou muito feliz por esse processo de barracão, porque tá caminhando tudo muito bem, sabe? A gente está saindo agora, terminando o mês de julho, com muita coisa sendo concluída, com alegoria na ferragem. A gente já está no processo de ferragem, a gente já está no processo de início de esculturas também, o protótipo sendo finalizado, a gente está prestes a começar a reprodução de fantasias também, que pelo que você está vendo ali não são fantasias fáceis de fazer. Belíssimo. Então eu estou numa alegria que não cabe em mim, em saber que mês que vem, meados do mês de agosto, eu não terei absolutamente nada para desenhar, nada para criar. Eu já estou finalizando essa parte de alegoria, restam apenas 2, tá? E é um processo, um cronograma muito diferente para mim, sabe, dos outros trabalhos que eu já fiz, sabe? Eu fiquei com medo, porque desenhar não é igual andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta você não esquece. Desenhar, você fica travado. Se você parar de desenhar um ano, você não consegue. Ano passado eu dividi no carnaval com a Rosa, nós dividimos as tarefas da seguinte forma: a Rosa desenhava fantasia, eu desenhava alegorias. Então eu estou há 2 anos sem desenhar fantasias, então eu comecei muito enferrujado. Então eu estava muito preocupado. Eu quase pensei em contratar uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu falei, eu estou muito enferrujado, mas aos poucos eu fui me soltando, e deu certo. Aí eu falei, vamos para a parte de alegoria, que também está fluindo maravilhosamente bem. Eu tenho Yasmin aqui, que enquanto eu estou produzindo aqui no papel, ela já está passando a parte técnica ali no computador e já está resolvendo tudo que tem que ser feito lá embaixo. Então está andando muito bem. Então eu estou chegando ao mês de agosto, praticamente com um projeto de carnaval todo concluído. Isso é inédito para mim, e é um prazo, é um período em que praticamente ninguém tem o seu projeto de carnaval concluído, tá? Mas eu digo isso, tá? Isso não é uma crítica, não, porque é muito normal mesmo. De repente, no mês de agosto, você ainda não ter cabeça para desenhar uma alegoria, uma fantasia, porque, como eu falei, a arte não se apressa. Só que quando você está feliz, quando a ideia flui, sabe, você vai embora e, de repente, você consegue concluir tudo isso no mês de agosto. É isso que está acontecendo, tá? É isso, entendeu? Mas eu poderia tranquilamente estar aqui falando para você que eu ainda estou terminando de desenhar fantasia de alas e iniciando carros alegóricos também, que é algo absolutamente normal. Sim. E aí uma pergunta, basicamente, que eu acho que todo neopolitano, torcedor da Beija-Flor, faria, né? Que qual vai ser a cara dessa Beija-Flor? Vai ser dos carnavais que todo mundo tem saudade, com a marca do João,
Qual vai ser essa cara da Beija-Flor? Qual vai ser a cara da Beija-Flor, meu diretor de carnaval? A cara do João Vitor. O novo João com uma escola Fala isso não, pelo amor de Deus. que é apaixonada por João. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não me diz isso não, é muita responsabilidade. Desculpa aí ter atrapalhado. Não, tá tá bom. Mas, né, nessa nova série a gente vai entrevistar outras pessoas do Barracão. Já fica aí o Pô, me convite. entrevista aí, cara. Eu sou um Não, cara já legal. fica aí o convite. O convite já está sendo feito, já. Diretor de carnaval, a gente vai Ele vai entrevistar outras editar, ele pessoas vai também. cortar, mas se ele puder me entrevistar, eu vou ficar feliz. Ai, meu Deus. Até mais tarde. Até mais tarde, Dudu. Então, João, qual é a cara desse carnaval? Que a gente conhece um pouco da sua marca, né? Das cores cítricas, que é bem bonito os últimos trabalhos que você fez. E aí você vai levar isso para a Beija-Flor, e que a gente vê muito os torcedores mesmo, principalmente da escola, pedindo isso, né? Mas a gente sabe que não se faz mais, nessa última década, não se faz mais carnaval como era daquele tempo, né? Que era muita plumas, muito brilho, mas vai ter uma cara de Beija-Flor importante, né? Olha, primeiramente, assim, eu acho que o carnaval mudou muito, tá? Isso é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla também, que as pessoas precisam entender que o carnaval muda, entendeu? Cada década é uma década, a gente não pode estar sempre revivendo o que já foi feito, a gente não pode ficar também repetindo as mesmas fórmulas, porque as pessoas querem coisas novas, né? As pessoas querem coisas novas. Então, assim, mas uma coisa que eu tenho comigo, na minha característica, foi o que me fez gostar de carnaval, me apaixonar com carnaval. Carnaval é beleza. Carnaval é beleza, carnaval é brilho. Carnaval é aquele tipo de coisa, tipo, eu querer me fantasiar de uma coisa que eu não consigo, que eu não vivo o ano inteiro. Eu quero me sentir bonito, eu quero me olhar no espelho, eu quero colocar uma parte da minha fantasia no sol e ver aquilo reluzindo, sabe? Tipo, eu quero me sentir um príncipe. Eu quero isso, entende? Eu fui de ala de comunidade muitos anos. Eu ficava muito numa época que a gente não via fantasia antes. Não tinha internet, não tinha páginas, né, de rede social para divulgar fantasia. Então, eu ensaiava. Com sorte, a gente via uma fotografia na mão do presidente da ala, ou às vezes apenas no dia da entrega da fantasia, e eu ficava muito decepcionado de ensaiar e pegar a pior fantasia da escola. Isso aconteceu comigo várias vezes, tá entendendo? Teve um ano que eu saí de sino, eu fiquei muito pé da vida, tá entendendo? De lá de sino, sério, quando disseram que a parte de cima, a parte de baixo seria entregue na avenida, eu falei, cara, o doce vem daí. Quando eu cheguei lá na hora... Sério, e assim, para ficar mais gostoso ainda, o punho da gente ainda era o badalo do sino, então ficava aquilo, era isso. Então, assim, tipo, ensaiei igual um louco, igual um doido, e a fantasia era isso. Então, assim, eu falava assim, tipo, acho que o dia que eu tiver a chance de fazer um carnaval, eu vou querer fantasiar as pessoas da forma que eu gosto, da forma que acho que muita gente gosta. Né? Então, assim, eu procuro sempre trabalhar nessa linha. Você fala das cores cítricas, é a paleta de cores mais difícil que existe de ser colocada. Não basta apenas você pegar um amarelão daquele marca-texto e fundir com um verde-limão, não, porque você tem que dosar isso muito bem. Aqui a gente conversa muito sobre isso. Na hora que eu estava escolhendo as cores para uma alegoria, eu falando, gente, pelo amor de Deus, se o carro ficar parecendo um parque aquático, uma coisa infantil, me avisa, porque a intenção não é essa, não era, Yasmin? Sempre batendo nessa tecla. O colorido do Carnaval da Beija-Flor tá um colorido muito bonito, mas não é um colorido por ser colorido, tá? Embora a primeira impressão que eu tenha tido de Maceió é que é uma cidade extremamente colorida, ela é colorida na energia e ela é colorida mesmo, de fato. Então, assim, eu tenho um carnaval muito colorido, mas é um colorido bem pensado, é um colorido muito bem estudado, muito bem avaliado. Então, eu acho que o torcedor vai se encantar com o visual da escola. Vai se encantar que, assim,
Eu vejo a direção da escola muito feliz com o que está sendo feito lá em cima, com o que está sendo feito aqui embaixo. Eu vejo algumas pessoas da diretoria, da parte de harmonia, algumas pessoas da comunidade também já tiveram acesso a alguma coisa do que eu estou projetando aqui. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que tem tudo para ser uma grandiosíssima Beija-Flor. Agradecemos, João. Estamos chegando ao final. Mais um papo importante, né, sobre mais um processo de carnaval. Como a gente fez no passado no Tuiuti, a gente espera acompanhar mais vezes esse processo da Beija-Flor até o desfile, né? E aí deixar aqui para você dar suas palavras finais, né? O que você deseja falar, pode terminar, né? Então é isso, estou muito feliz mesmo. É um trabalho, é muito bom quando você chega numa escola, né, quando você chega numa escola do tamanho da Beija-Flor de Nilópolis, e você se sentir à vontade, sabe? Que isso é muito importante. As pessoas me param na rua, me perguntam pelas redes, João, a pressão deve ser imensa. A pressão deve ser imensa. Tipo, a pressão existe. A pressão existe porque é real, isso aqui tudo é muito sério. Mas aqui dentro não existe essa pressão do tem que ser perfeito, tem que ganhar, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Obviamente que a gente trabalha demais para isso. Eu me cobro dia e noite. Mas a tranquilidade que está sendo fazer Beija-Flor de Nilópolis é algo surreal. É uma sensação que eu não tinha há muito tempo, com todo o respeito, com todo o amor e carinho que eu tenho pelas escolas que eu já passei. Entende? Mas é surreal. É uma vontade louca de vir trabalhar. O dia que eu não posso vir por algum motivo, eu fico chateado. O dia que eu tenho que chegar mais tarde, por mais que eu saiba que eu não vou render, porque eu já perdi boa parte do dia, ainda assim eu dou um jeito de passar aqui no barracão, que eu gosto dessa energia, e eu acho que esse barracão gosta da minha energia também, e é isso, entende? É uma alegria imensa, 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 imensa mesmo. Acho que isso está na minha fala, acho que isso está no meu semblante, acho que eu não preciso dizer mais nada. Então é isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Beija-Flor.